Olá, tudo bem? Hoje é comemorado o Dia das Mães e a nossa escola bíblica ela tem estudado nesse período lições sobre a família. E também nesse mês de maio estamos trabalhando sobre a família, com o tema Jesus transforma minha família. Então eu quero compartilhar hoje algo pensando nas mães. E eu tenho como tema mães dignas de serem imitadas. Eu quero usar duas mulheres na Bíblia que foram exemplos de mães e que pode passar muitos exemplos hoje ainda para as mães, mas também para nós homens. Podemos aprender com essas mulheres. E essas duas mulheres, uma no Velho Testamento e outra no Novo Testamento, eu quero pensar sobre Ana, que está registrado em 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao 28, e também em 2 Timóteo 1, 5 e 2 Timóteo 3, de 14 a 15, que trata de Eunice, e também junto com ela, Lloyd. Há uma frase que diz de Abraham Lincoln, e ele diz o seguinte: as mãos que embalam o berço dirigem o mundo. Ou seja, ele quis dizer que as mãos que embala o berço são a mão que dirige o mundo. As mães, elas têm grande influência na formação do caráter dos filhos e na estruturação espiritual da vida deles. Mais do que ninguém, as mães convivem com seus filhos. Ela os carrega no ventre, no coração, nos braços. Ninguém sonha com tanto futuro dos seus filhos como as mães. Então, quero pensar, compartilhar no exemplo dessas duas mulheres, Ana e Eunice. Começando por Ana. Ana foi uma mulher perseverante através da oração. E lá em 1 Samuel 1, de 1 a 28, você vai encontrar essa mulher. Ana, ela era uma mulher casada, mas ela era uma mulher estéril, ou seja, ela não podia gerar filhos. E para a sociedade daquela época, uma mulher que não gerasse filhos era uma mulher que ela era desprezada pela sociedade. E por isso, Eucana, seu marido, se casou com uma outra mulher chamada Penina. E Penina dava filhos a Eucana. E por isso Ana era desprezada, humilhada por Penina. Mas Ana, ela não se achou derrotada. Ela continuou perseverando em oração. Tanto é que o texto nos mostra, quando ela estava orando, o sacerdote Eli chegou a tê-la como doida, bêbada, porque ela estava chorando, se derramando diante do Senhor. E Deus ouviu a oração de Ana. E Deus concedeu o privilégio de Ana se tornar mãe. E Ana foi mãe de Samuel, um grande homem, um homem que foi usado por Deus. Samuel foi alguém que trabalhou, que foi alguém usado por Deus, como nós conhecemos a história de Samuel, um grande estadista, um sacerdote. E Ana foi tão abençoada por Deus que ainda teve mais 5 filhos. Teve 3 homens e 2 mulheres. E você pode encontrar isso em 1 Samuel 2, 21. Então percebem que quando uma mulher ela persevera na oração, Deus concede aquilo que ela está desejando. E mãe que está ouvindo esse vídeo,
que vai assistir a esse vídeo, eu quero perguntar para você: você tem perseverado na oração por qual motivo? Por um filho que ainda não foi salvo em Cristo Jesus? Talvez um filho que está perdido nas drogas? E aí eu quero estender também: você tem sido perseverante pela salvação do seu marido ou de alguém da sua casa? Qual é a sua perseverança em oração? Aqui no caso de Ana, a perseverança dela foi porque ela queria ter um filho. Mas nós podemos pegar esse exemplo de perseverança em oração em outras áreas da nossa vida. Você sabe qual é a área da sua vida que você precisa ser perseverante? Porque Deus, ele se agrada quando eu e você somos perseverantes em buscá-lo em oração. Aqui hoje, nesse caso, estamos tratando de uma mulher, por ser o Dia das Mães. E Ana foi essa mulher que deixou esse legado, deixou esse exemplo de perseverança na oração. E a segunda mulher, como eu falei, é Eunice, que está registrada em 2 Timóteo 1,5 e também em 2 Timóteo 3, 14 e 15. Eunice, ela foi uma mulher que ela ensinou o seu filho Timóteo nos caminhos do Senhor. E como sabemos e conhecemos também, Timóteo deixou 2 livros registrados. Timóteo foi alguém que trabalhou com Paulo na obra missionária, um grande homem de Deus também. Mas para que ele chegasse a ser um missionário, para que ele chegasse a ser um homem usado por Deus, ele primeiro precisou ser ensinado. E quem ensinou ele foi sua mãe, Eunice e Lloyd, mãe e avó, que foram responsáveis pela educação de Timóteo. Educaram Timóteo para se tornar um homem de bem. Educaram Timóteo para ser um servo obediente a Deus. E é interessante você lendo, Eunice era uma mulher judia, casada com um homem grego. Eunice foi uma mãe que compreendeu que o ser vem antes do ensinar. Eunice aprendeu com a sua mãe Lloyd, e aí ela passa para o seu filho. Eunice ensinava Timóteo desde pequeno, desde a meninice. É o que está registrado lá em 1 Samuel 3, 1 Timóteo, aliás, desculpa, 1 Timóteo 3, 14 e 15. E aí eu quero perguntar para você, mãe. O mundo está ensinando o seu filho. A internet está ensinando o seu filho. A escola está ensinando o seu filho. Ou seja, seu filho tem ensino de todas as áreas, de todos os lugares, de todas as maneiras. Mas e você? Você tem sido uma Lloyd? Você tem sido uma Eunice na educação espiritual, principalmente do seu filho? Ela sabia que o filho precisava mais do que simplesmente um ensino religioso. Ele precisava de ter uma vida de compromisso com Deus. E ela passou isso para Timóteo. Eu achei interessante uma ilustração que se chama As 4 Marcas do Espelho. E eu quero compartilhar com você, mãe, nesse momento. As 4 marcas do espelho. O espelho é mudo. Ele não fala, ele demonstra. Ele não grita aos ouvidos, ele apela aos olhos. O espelho deve ser limpo. Um espelho sujo embaça a visão. É como o reflexo da lua nua na poça de águas turvas. A lua está lá, mas não conseguimos vê-la por causa da água suja.
O espelho ele deve ser plano. Um espelho côncavo ou convexo distorce as imagens. As mães precisam ter vida irrepreensível se querem ensinar com eficácia. O espelho deve ter luz. Sem luz podemos ter olhos, mas não enxergamos. Sem luz, sem a luz da palavra, não podemos ensinar nossos filhos. E aí, diante dessa ilustração, eu quero perguntar para você, mãe, essas 4 marcas do espelho dessa ilustração você carrega? Então, que nesse dia, mães, vocês possam olhar para o exemplo de Ana, uma mulher perseverante em oração. Que vocês possam olhar para Eunice, uma mulher que ensinou seu filho nos caminhos que devia andar. Ana e Eunice, 2 mães que souberam investir em seus filhos, porque queria conduzi-los a uma experiência mais íntima com Deus. E hoje, no mundo em que estamos vivendo, mães precisam levar seus filhos aos pés da cruz. Porque senão amanhã estarão chorando amargamente pela perda de um filho para as drogas, pela perda de um filho numa prisão ou de qualquer outra maneira. Então, mães, vocês têm esse exemplo aqui, Ana e Eunice. Eu poderia citar outras mães narradas na Bíblia que também foram de grandes exemplos, mas para esse dia, em homenagem a você, mãe, eu quero deixar o exemplo de Ana, uma mulher perseverante na oração. Eunice, uma mulher que ensinou seu filho nos caminhos do Senhor. Parabéns, mãe. Parabéns por esse seu dia. Mas, no momento em que estiver recebendo presentes, abraços, se alegre com isso. Mas pense também nisso. O que você está deixando para seus filhos? Qual o legado que você está deixando para os seus filhos? Que tipo de educação, principalmente cristã, você tem sido uma mulher de oração? Você tem sido uma mulher como Eunice, que sentava com seu filho para ler as Escrituras, para ensinar a ele como ele deveria agir? O tema da nossa campanha é Jesus transforma minha família. Mãe, que nesse dia você possa falar isso com todas as letras. Jesus transforma meus filhos. Jesus me transforma como mãe, para que eu possa ser perseverante em oração, para que eu possa ser uma mãe que ensina os filhos no caminho que devem andar, porque até quando eles envelhecer, eles não sairão da presença do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, mãe, nesse dia. Que Deus continue a te dar capacidade para educar seu filho nos caminhos do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, mãe. Que Deus abençoe os seus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.